Olá, boa tarde. A nossa convidada de hoje acho que dispensa apresentações, de qualquer modo, é uma artista muito conhecida em Portugal, em todo o mundo. De qualquer modo, gostaria de dizer uma ou duas palavras sobre ela. Primeiro, que tem uma relação especial com a Fundação EDP. Foi a primeira artista a ganhar o Prémio Novos Artistas da Fundação EDP. Não vou dizer o ano, mas já foi em 2000. Foi em 2000. A partir daí fez tem um fantástico percurso enquanto artista. Talvez mencionar apenas dois momentos. A representação portuguesa na Bienal de Veneza, em 2013, e em 2018 foi a primeira artista portuguesa a ter uma exposição individual no Museu Guggenheim. Talvez vocês perguntem porque é que uma artista vem aqui falar sobre temas como a sustentabilidade, como as alterações climáticas, e faz todo o sentido. Faz todo o sentido porque este não é um tema exclusivo dos políticos ou dos cientistas ou dos técnicos, é um tema que nos diz respeito a todos. E é importante também ver qual é a visão de uma artista, e de uma artista como a Joana Vasconcelos, sobre a sustentabilidade e como é que ela utiliza a sustentabilidade no seu trabalho. Como é que ela encara a sustentabilidade, se utiliza produtos sustentáveis, se não, como é que isso tudo funciona. Penso que pode ser uma conversa muito interessante. Deixei para o fim aquilo que devia ter dito no princípio, que é dar as boas-vindas à escola secundária Poeta Alberto, peço desculpa, Poeta Alberto, de Sines, Escola de Sines, e a todos os alunos e seus professores. Espero que tenham gostado da visita e que gostem ainda mais agora da apresentação da Joana. Muito obrigado, até já. Bom, boa tarde a todos. É com muito gosto que estou aqui. Eu costumo pensar que se fiz parte de alguma coisa foi fazer parte da EDP e da EDP fazer parte da minha vida. Eu ganhei o prémio em 2000, o Prémio Jovem Artista, e com isso comprei, para começarmos a falar de sustentabilidade, como é que se sustenta um artista. E então o artista que tem uma fraca sustentabilidade, no meu caso, sendo jovem artista em 2000 e estando a procurar o meu caminho, uma das coisas que aconteceu com o Prémio EDP foi que me deram um prémio e eu pensei, e agora o que é que eu vou fazer com o prémio? E pensei, vou comprar uma câmara. Eu queria comprar uma Handycam da Sony, que na altura estavam muito em voga e começava-se a fazer vídeos e videoarte e essas coisas. Eu comprei uma Handycam e decidi fazer um vídeo com essa Handycam e decidi ir a Fátima. Eu tinha feito parte da Bienal de Pontevedra e na Bienal de Pontevedra a Maria del Corral leva-nos a Santiago de Compostela para vermos a Missa do Botafumeiro. E a Missa do Botafumeiro é uma missa muito importante porque os peregrinos de Santiago acabam nesta grande missa e eu fui com um grupo de artistas, eu não sou batizada, nem sou católica, mas fui parar à missa em Santiago de Compostela, à missa do Botafumeiro, e pensei, bom, eu não sei nada sobre o que se passa em Fátima, agora já sei o que se passa em Espanha, mas não sei o que é que se passa em Portugal, então decidi que tinha que ir a Fátima. E então, com a câmara que comprei com o dinheiro da EDP, lá fui eu filmar a minha peça. Fui fazer uma peregrinação no dia 12 de maio, em que fui numa moto, numa AP 50, daquelas pequeninas, só sabem que tem assim uma caixinha atrás. Lá fui eu para Fátima, com uma equipa atrás do meu carro, todos a filmar com a Handycam que eu tinha comprado com o prémio da EDP. Essa peça correu o mundo e foi comprada pela Fundação Louis Vuitton. Vocês conhecem de certeza a marca Louis Vuitton, tem uma coleção de arte e eu acabei na coleção da Louis Vuitton, que a seguir me patrocinou para fazer outras coisas e me convidou para eu ir ao Grazie, a Veneza, fazendo parte de uma grande exposição em Veneza. Portanto, a sustentabilidade começa exatamente aí, que é o que é que nós fazemos com os poucos recursos que temos. Nós podemos ter muitos recursos ou poucos recursos, mas também temos aquilo que é os nossos recursos à nossa volta. Eu aproveitei a exposição que fiz aqui na marcenaria para fazer um catálogo. Depois, quando ganhei o prémio, aproveitei esse dinheiro para comprar uma câmara que fiz uma peça que depois vendi para a Louis Vuitton. Okay? E, portanto, é este círculo da sustentabilidade que começou a pautar a minha vida. O que é que eu quero dizer com isso? Eu tenho um ateliê
que, creio eu, faço todos os dias um grande esforço para que seja sustentável. Não faço outsourcing, não trabalho com pessoas fora do ateliê, trabalho com artesãos que trabalham dentro do ateliê. Tudo é feito no meu ateliê. Não gastamos muita energia a ir a outros sítios para fazer coisas. Não gastamos muitos materiais que não sejam materiais que são portugueses. São materiais que não caminham quilómetros de autocarro e que vêm de fábricas. Ou seja, tudo o que eu possa fazer que é português, eu utilizo tudo o que seja. As fábricas portuguesas, os tecidos portugueses, os piaçabas portugueses, os espanadores, os espelhos, tudo o que eu possa fazer, vou fazer em Portugal. Para quê? Para deixar uma pegada ecológica o mínimo possível. Reutilizar, somos a especialidade. Quando dizem assim, este museu, agora tivemos ontem um convite do museu em Salzburgo, o museu não tem muito dinheiro, não há problema. Nós reutilizamos uma peça que temos, que transformamos com aquilo que temos no ateliê e fazemos acontecer a peça. Peças muitas vezes muito grandes. Mas essa ideia de reciclagem, de reutilização, a ideia de com pouco fazer muito, foi o que fez a minha carreira partir. Eu fui convidada para fazer a Pinacoteca em 2007, com o Ivo Mesquita, que me diz: Joana, você veio fazer aqui uma grande peça, mas temos um problema. Não podemos gastar dinheiro em transporte. E eu pensei, esta agora, quando lá fui ver, quando olhei para a Pinacoteca, o espaço é um octógono gigante. Pensei, como é que eu vou encher este sítio se eles não me vão pagar a vinda da peça? Porque levar coisas para o Brasil é caríssimo. E eu percebi, mais vale eu pegar e gastar dinheiro a fazer uma peça do que gastar dinheiro a levar a peça. Então eu pensei, cá para hoje, não há problema nenhum. Cheguei ao ateliê e disse, ok, equipa, vamos fazer assim. Toda a gente traz roupa que tenha lá em casa. Ficou tudo. O que é que vais fazer com a roupa? Traz. Camisolas, jeans, casacos, tudo, vem tudo. Cortámos tudo, juntámos mais uns crochês e eu e as minhas duas assistentes fomos à Praça de Espanha, que agora já não é, mas à Praça de Espanha, comprámos umas malas que são assim, mas muito grandes, com uns zipos pretos, muito baratas. Enchemos as malas e fomos sem roupa. Eu disse assim, ninguém leva roupa. A gente depois chega lá e anda com chanatos e com uma coisa qualquer e não há de ser nada. Bem, lá fomos as duas, eu com 2 malas, a outra com 2, e a peça ia toda dentro das malas. Chegámos ao Brasil, eu abro a peça e o Ivo Mesquita olha para mim e diz assim, então e agora, Joana, como é que vais fazer isto tão grande? Eu, você não pode pedir aí à sua equipa, eu não posso pedir ajuda à sua equipa. Ele, pode, eu não precisava de uma costureira. Sim, alguém que é prima da senhora da biblioteca que é uma prima costureira. Então se ela puder vir. Bem, no dia a seguir estava eu, as minhas 2 assistentes, a senhora da biblioteca e a prima que era costureira. E começámos a fazer aquilo e disse, não podemos pedir à equipa também para trazer umas roupas. No dia a seguir, a equipa tinha trazido umas roupas e tal e coisa. E houve uma que diz, eu posso ajudar você? E eu, sim. E o que é que você sabe? E ela, sei fazer fuxico. E o que é fuxico? É uma técnica lá do Brasil. Eu disse, adorei. Disse, fica aí a fazer fuxico. Vamos pedir mais uma mesa ali no... Eles tinham um sítio onde comiam. Trouxemos uma mesa do sítio onde eles comiam e pusemos a mesa. Ao terceiro dia já éramos para aí 7 ou 8. E eu, animada, a peça ia crescendo. E o Ivo Mesquita tinha ido, na altura, a Basel, à Feira de Arte, e não estavam lá. E eu ia trabalhando, Quando chego lá um dia, já tinha 15 pessoas, assim, ao 10º dia. Pensei, bem, a peça está muito grande, agora precisamos de encher a peça. São peças têxteis, que têm grandes volumes, uma espécie de mega almofadas, que vão sendo cozidas pelas pessoas. Eu tinha trazido uma base, e depois, com o trabalho que as pessoas foram feitas, a gente foi ampliando. Era mais um tubo para ali, mais uma coisa para ali. A certa altura era preciso encher como uma almofada. E eu disse, olha, agora vocês vão ter que comprar aqui em São Paulo o enchimento. E o que é o enchimento? É esferovite, assim às bolinhas, estão a ver? Aquilo que se põe nos puffs. Pronto, e então eu disse, olha, é preciso comprar para encher. Esgotámos o estoque que havia em São Paulo de esferovite. Bom, eles a certa altura, o Ivo Mesquita chega, uma semana depois... Entra lá no octógono e diz, Joana, o que é que você está fazendo? Eu, olha, está ótimo, está todo mundo ajudando e tal. E ele, sim, já cheguei ao departamento financeiro, não tenho ninguém. Já cheguei à direção, não tenho ninguém. Já cheguei à biblioteca, não tenho ninguém. Mas o pior foi na cozinha. E eu, o que é que aconteceu na cozinha? No nosso, como é que se diz, onde se come, no nosso refeitório, não havia sequer a costura. E eu, é? Bom, estavam todas a trabalhar comigo. Porque todas tinham vindo dar uma mãozinha. Isto para dizer o quê? Acabámos a fazer uma peça fantástica,
que se chama contaminação, que subia pela parede fora, com tanta ajuda, e eu depois tinha que fazer mais a peça, maior e maior e maior. E então a peça é enorme. Essa peça veio de São Paulo para o CCB, para uma grande exposição que eu fiz. Veio o Sr. Pinault de Veneza e disse, epá, mas isto é fantástico. E comprou uma peça. Quando eu vou para Veneza, a peça não era suficientemente grande. E outra vez eu pensei, e agora o que é que eu faço? Agora vamos chamar os alunos de Belas Artes de Veneza. E então vieram uma série de alunos de Belas Artes que trouxeram mais umas roupas, lá continuámos a costurar, e a certa altura o Sr. Pinault diz assim, bem, eu comprei uma peça que era de um X tamanho, mas você realmente transformou esta peça. E se não se preocupe, é que eu sou portuguesa. E ele não percebeu. É que nós, com uma fatia, com uma posta de bacalhau, fazemos muitos pastéis de bacalhau. E nós somos capazes, os portugueses, de ter essa capacidade, de adaptação, 2, de transformação e de, com pouco, fazer muito. Que, na verdade, não tem a ver com a quantidade de dinheiro que se gasta na produção de uma obra, não tem a dimensão, não interessa. O que interessa é esta ideia de reutilização, esta ideia de reciclagem e de aproveitamento daquilo que está à nossa volta. Eu, muitas vezes, estou em países onde não tenho o meu ateliê. Trabalho com os alunos de lá. Trabalho com as roupas das pessoas de lá. Trabalho com aquilo que há no sítio. Não é preciso levar tudo, porque em todos os sítios tudo é possível. Depende de como se trabalha com as pessoas do local. Eu viajo pelo mundo inteiro. Faço cerca de 25 a 30 exposições por ano. Não posso levar o meu ateliê de 50 pessoas comigo o tempo todo. Portanto, muitas vezes temos que trabalhar em sítios onde as pessoas não sabem o que é arte contemporânea. Mas as pessoas ajudam sempre. E eu vou-vos contar uma história que me aconteceu há 2 meses. Veio um senhor italiano e convidou-me para expor num museu de arqueologia. E eu pensei, meu Deus lá, o que é que eu tenho a ver com a arqueologia? Por amor de Deus! Onde é que era este museu? Em Siracusa. Onde é que é Siracusa? Na Sicília. Eu pensei, e a Sicília é difícil, porque tens que ir até Milão, de Milão apanhar um carro que vai até um outro avião, que depois a seguir sais de carro e ainda tens que andar. E eu assim, isto é difícil, é um sítio difícil. Mas pensei, ok, vamos lá. Eu tinha uma exposição em Milão, aproveitei e fui lá a Siracusa. E entro, e é um museu só de esculturas do período grego. E eu pensei, isto é que não tem nada a ver comigo mesmo. E agora o que é que eu vou fazer? Chego lá, eles mostram-me, Joana, queríamos muito que a Joana expusesse aqui numa sala redonda, porque vem uma escultura da Grécia e você vai expor com a escultura da Grécia. E eu pensei, mas a escultura da Grécia? Não tem nada a ver com a escultura da Grécia. Não, é um ídolo ciclático deste tamanho fantástico, que vem da Grécia. Ok, pronto. Então, pronto, eu propus uma peça, porque para não gastar dinheiro, disse, olha, eu tenho uma peça que fiz em Londres, que podia utilizar neste local. E eles disseram-me, está bem, então nós pagamos o transporte, pagamos a montagem, não sei o quê, e lá vamos nós. Bom, eu lá fui expor a peça, olho, chego lá, tenho uma peça que chama The Crown, é uma coroa, é assim uma peça toda como se fosse uma coroa gigante. A sala era redonda, lá pusemos a peça colada ao teto e, de repente, estava tudo feito e vem o courrier, que são as pessoas. Há pessoas que viajam com as obras de arte. Quando as obras de arte são muito valiosas e muito importantes, há uma pessoa que vem do museu com a obra de arte até o outro museu, para não ser roubada pelo caminho. Então, chega uma senhora com uma caixa, a courrier, que vinha da Grécia, com o dito da escultura, e eu vejo chegar a escultura e eles começam, e agora a vitrine não cabe, porque era suposto a vitrine estar dentro da minha peça. Porque eu ia encoroar o ídolo. Mas a vitrine que tinha vindo era muito grande e a peça desaparecia dentro da minha. Portanto, basicamente, tinha assim uma peça, depois eles punham o plinto e ela ficava escondida. Ficou tudo, e agora o ídolo? E o que é que se faz ao ídolo? E eu, não há problema nenhum. Ponho o ídolo cá para fora e fica o ídolo à frente e a peça atrás. E assim foi. Ficou muito bonito, toda a gente muito impressionada, só que havia um problema. É que a inauguração, e eu pensei, bom, agora como é que é a inauguração? Eles, não se preocupe, a inauguração é no sábado, precisamos que o assessor cultural venha para abrir a exposição. E eu disse, sábado de manhã, mas então é que está o convite? Não há convite. Eu, não há convite. Então é a primeira exposição da minha vida onde não há um convite. A gente só faz um póster. E eu, mas esta gente é muito esquisita. Então nunca os artistas são vivos. E eu, claro, é um museu de arqueologia, eles estão todos mortos há séculos, não é?
Portanto, eu era a primeira artista viva que alguma vez se expunha ali. E assim, mas vocês nunca trabalharam com artista? Não, não, isto é muito original, porque nós só queremos fazer uma homenagem ao ídolo. Você é só para fazer homenagem. Eu sou só para fazer homenagem. Então, quer dizer, agora o ídolo é mais importante que eu, era só que faltava. Bom, lá aquilo foi assim, muito estranho, tudo aquilo muito estranho. E ele foi para a inauguração, está aqui a Manuela e disse, ai, não vai vir ninguém. Isto é um escândalo, eles nem sequer fizeram um convite. Chegamos à inauguração e estava cheio. Pensei, mas como é que esta gente sabe disto? Pois é, aquelas pessoas, todas com 70, 80 e 90, não é? Claro, malta interessada na arqueologia, tinha tudo, toda a gente vai lá de 2 em 2 meses, porque aquilo faz parte da vida dos senhores. Bem, lá o senhor, o político lá fez um grande discurso e depois chegou a minha vez. Em italiano, eu tive a dizer, o que é que eu vou dizer sobre esta coisa? Pois devo-vos dizer que, quando eu olhei para o ídolo ciclático, no momento em que ele saiu da caixa e o pusemos no plinto, foi talvez a primeira vez que eu pensei do qual é o papel do artista na realidade. Ora, eu nunca tinha sido confrontada com uma peça com 5.000 anos. Uma peça feita por um escultor há 5.000 anos, que fez lá no seu ateliê uma esculturinha. Esculturinha essa que foi andando, vendida, bababá, e foi sendo guardada até ficar naquele museu da Grécia. Pois ela é a peça mais antiga daquele museu na Grécia, sendo que o Museu de Siracusa já é o 3º melhor museu de arqueologia do mundo. Portanto, a vinda da peça da Grécia até Siracusa já era um evento em si. Eu não tinha ligado nenhuma à peça. Tinha dito, ok, é uma escultura fixe, tal. Era preocupada com a minha peça. Quando vi o ídolo ciclático direitinho, pensei, ok, isto é um escultor de há 5.000 anos. Não muitos objetos resistem 5.000 anos. Não muita arquitetura resistiu 5.000 anos. Nós, se calhar, não vamos estar aqui. Nós, humanidade, não vai existir daqui a 5.000 anos. O ambiente está tão mal. Será que nós vamos ter planeta daqui a 5.000 anos? Mas aquela escultura, sim, resistiu 5.000 anos. E quando ela chegou até a mim, e quando eu, escultora de hoje, contemporânea, fiz um dueto com uma escultura de há 5.000 anos, foi no momento em que eu pensei no nosso planeta. Em que eu pensei o que é que nós temos que fazer para que possamos existir mais 5.000 anos. Porque aquele senhor, há 5.000 anos atrás, que esculpiu aquela escultura, de certeza que, quando o fez com as melhores das intenções, fez para um propósito da maternidade, da fertilidade, aquelas esculturas eram feitas com esse propósito, mas é uma escultura aquele tipo de esculturas influenciou muitos artistas, o Modigliani e o Picasso, são muito inspirados por este período ciclático. E ao longo dos séculos e dos milénios, aquela escultura foi influenciando gerações. E eu fiquei a pensar, e eu? Quantos anos é que eu vou resistir? Quantos anos é que as minhas peças vão existir? 5.000? Não parece. E então, eu disse, no meu discurso, falei exatamente desta noção de tempo e de sustentabilidade. Se nós não tivermos uma ação, nós, primeiro connosco, no nosso território, na nossa casa, da nossa casa para a nossa escola, da nossa escola para o nosso trabalho, do nosso trabalho para a nossa cidade, da nossa cidade para o nosso país, do nosso país para a Europa, da Europa para o mundo e do mundo para o planeta, e no planeta para o todo, que é o universo, e do universo para o planeta, e do planeta para a Terra, e da Terra para a Europa, e da Europa para Portugal, e de Portugal para a nossa cidade, e da nossa cidade para o nosso trabalho, e do nosso trabalho para a nossa casa, e da nossa casa para o nosso quarto, e do nosso quarto para nós, não vai haver planeta. E eu não vou ser como o senhor que dá 5.000 anos. Portanto, eu naquele momento em Siracusa é que tive uma espécie de insight e dizer assim, epá, eu também tenho que fazer qualquer coisa. Porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente fazer. E então, no meu ateliê, nós temos várias práticas. Nós, por exemplo, trabalhamos todos juntos. Mas eu, em vez de mandar fazer,
tenho pessoas que fazem lá comigo e que discutimos todos os dias. Olha, estás a fazer bem, olha amanhã, olha agora para a IDP temos que fazer um grafite. Eu nunca fiz um grafite na minha vida, mas lá descobri que tenho um colaborador meu que é ótimo grafiteiro. Já estivemos a combinar uma técnica de grafite para fazer um grafite aqui na IDP. Okay? E, por exemplo, fazemos pessoas que sabem fazer crochê. Ok, temos várias pessoas que sabem fazer crochê. Mas temos pessoas das doenças mentais que sabem fazer crochê. Temos pessoas da Índia que sabem fazer crochê. Temos um refugiado sírio que trabalhava numa fábrica que foi completamente bombardeada e que teve que voltar, e são refugiados em Portugal, mas que também trabalha connosco. Temos pessoas de Cabo Verde, temos pessoas do Brasil, temos pessoas da França, temos pessoas que estão em Portugal e que de alguma maneira vêm com o seu país, com a sua cultura e com a sua religião fazer parte do ateliê. Portanto, nós fazemos tudo em casa. Nós temos serralheiro, nós temos eletricista, nós temos arquitetos, nós temos engenheiros, nós temos pessoas com know-how completamente diferente, mas também temos a Ana Paula, da Associação das Doenças Mentais, que só sabe fazer tricô. E não faz mais nada a não ser tricô. E que é muito útil. Ser útil depende de como é que nós vivemos. Ser útil não é ter 30 cursos. Ser útil é trabalhar todos os dias e fazer com que o nosso trabalho seja bem feito e altere qualquer coisa. Portanto, o nosso ateliê é sustentável no sentido que tudo é feito dentro de nós. Todos os materiais que nós procuramos são materiais que estão em Portugal, de preferência na nossa cidade. Mas se não for na nossa cidade, é no nosso país. E, de alguma maneira, todas as técnicas que são utilizadas são aquelas que aquelas pessoas têm. Há uma espécie de introdução e de ciclo interno para que o ateliê seja sustentável. Gastar o menos possível e usar o mais possível. Porque o principal problema, hoje em dia, fala-se do desperdício. O desperdício da água, o desperdício da poluição, desperdício. Quanto a mim, o maior desperdício é a inteligência. O maior desperdício é não se utilizar as qualidades das pessoas. Toda a gente tem uma boa qualidade. Toda a gente tem características boas. Porém, aquilo que nós mais desperdiçamos é o ser humano. Bom, depois desperdiçamos o planeta. Não é? Tudo. A água, o ar, a terra. Já está tudo completamente desperdiçado. Mas, mais do que isso, é o desperdício da inteligência, das capacidades do ser humano. Todo o ser humano pode ajudar. Tem capacidades próprias, únicas, intransmissíveis, que podem mudar o planeta. Porém, desperdiça-se ser humano. As pessoas andam assim, e trabalham assim, e vivem uma vida assim, e não se utiliza as características do ser humano. Se todos os seres humanos utilizassem o seu melhor, o planeta não estava como está hoje. A água era potável. Já tínhamos arranjado uma solução para a água, já tínhamos arranjado uma solução para o excesso de consumo de carne e de cereais, que não sei o quê. Já tínhamos arranjado uma solução para o ar. Em Pequim não se respira. Na Índia têm que ficar em casa assim, com uma máscara, não podem sair à rua, porque o ar não é respirável. Eu, quando estive em Pequim, disseram assim: ai, Joana, você e a sua equipa têm que andar de máscara. E nós, de máscara? Nem pensar, nós somos de Portugal, não usamos máscara. Não, é que já estão 300 e não sei o quê de poluição. E eu, mas o que é isso? Eles têm uma aplicação no telemóvel que vê o grau de poluição e, portanto, já não podem respirar. Têm que pôr máscaras, a partir dos 380, têm que pôr máscara. Em Pequim já não se respira, na Índia já não se respira, em Delhi já não se respira. A água escasseia em muitas partes do mundo, já. A carne é aquilo que a gente sabe. Os cereais, com esta guerra, não há cereais. Mas, quanto a mim, pior que tudo é o desperdício de inteligência, é o desperdício de criatividade e é o desperdício de bondade dos seres humanos. A bondade, o compartilhar, no fundo, darmos todos de outra maneira é que faz mudar o mundo. E, portanto, nós estamos a viver uma guerra da saúde, com o Covid, e uma guerra física e militar. Mas a coisa que mais nós podemos mudar é, no fundo, a nós próprios. E a forma como nos damos e como não desperdiçamos tudo, começando por nós.
quando nós não nos desperdiçamos primeiro a nós, depois aquilo que há na nossa escola, depois aquilo que há em nossa casa, depois aquilo que há no nosso país. Mas, na verdade, nós desperdiçamos muita coisa. E, portanto, eu lá no ateliê, aquilo que gosto de fazer é não desperdiçar. Não desperdiço a Ana Paula, que é uma doente mental, mas que sabe fazer crochê. Então, nós não desperdiçamos essa característica da Ana Paula. O Ashiv, que veio do Paquistão, da guerra Índia-Paquistão, sabe dançar danças de Bollywood. Nós dançamos todas as danças de Bollywood. Ele começou a ensinar-nos danças de Bollywood até se fazer aquela coisa assim. Porque é uma característica do Ashiv. O Mohammed tem que ir rezar não sei quantas vezes porque é muçulmano e porque não há problema arranjarmos um sítio para ele rezar e para ele trazer com ele a sua cultura. E, portanto, temos pessoas com danças africanas. Todos os natais nós fazemos uma festa e utilizamos a sabedoria de toda a gente. No último ano, a última vez que a fizemos, andámos todos a dançar danças cabo-verdianas, porque eu tenho 3 cabo-verdianos que puseram-se a ensinar a toda a gente a dançar danças cabo-verdianas. O desperdiçar tem a ver com isso, tem a ver com a criatividade, tem a ver com aquilo que as pessoas têm dentro de si e que é único e que é especial. E, portanto, tudo isso faz parte daquilo que se chama criatividade e de fazer com que o mundo seja um lugar melhor. E, portanto, dentro do meu pequeno universo, que é o ateliê, é assim que nós fazemos. Não desperdiçamos, ou pelo menos, o menos possível. E é isso que eu acho que é um convite para todos vós. As pessoas dizem, mas você tem muita mania de reciclar coisas. E eu, sim. Eu, por exemplo, reciclo ideias. E uma senhora, uma vez tinha o meu sapato numa exposição, chega uma senhora brasileira e disse, olha, eu não percebo nada de arte. Eu disse, ainda bem. E ela, mas estou a gostar muito dessa sua peça, o sapato, com as panelas. E eu disse, então porquê? Olha, eu sou médica, diretora de um hospital e tenho uma casa maravilhosa. Mandei construir uma cozinha maravilhosa, mas nunca cozinho. Não tenho tempo, sou diretora do hospital. E eu disse, bem, então, e qual é que é o que é que eu tenho a ver com isso? E ela disse, é que eu agora já estou a ter uma ótima ideia, porque eu custa-me imenso ter ali a cozinha toda muito bem posta. As panelas, olha, comprei um set de panelas maravilhoso. Eu, ainda bem para si. E ela, mas nunca cozinhei. E agora, você está-me a dar uma ideia do que é que eu hei de fazer às minhas panelas. Que era fazer uma escultura com as panelas. E está a ver, assim não se desperdiçam as panelas. É nesta ideia de reciclar aquilo que é o cotidiano. Usar os materiais como as roupas, os sapatos, as panelas, os lavatórios, os urinóis, máquinas de lavar a roupa, portas de frigorífico. Eu uso qualquer coisa, porque a partir de qualquer coisa é possível fazer uma obra de arte. Não é preciso ter muito, mas é possível reciclar. Reciclar principalmente os materiais, mas também as ideias. Reciclar ideias, então, é importantíssimo. Daí que eu acho que a ação do mundo, hoje em dia, tem a ver muito com como é que, a partir de muito pouco, se pode fazer grandes coisas. E eu estou muito habituada a isso. Primeiro, sou portuguesa. E a partir de uma posta de bacalhau, a gente pode sempre fazer bolinhos de bacalhau e dar de comer a toda a gente. Que é uma coisa que os estrangeiros não sabem. Os franceses não sabem que é um pastel de bacalhau. Mas nós sabemos. E, portanto, ao longo da minha vida e da minha carreira, é isso que eu tenho feito. Tenho reciclado pessoas, coisas, ideias, objetos, mas principalmente a mim própria. É o que eu tenho feito. E vocês dizem, então como é que fazes essa cena de reciclar a ti própria? Não era o que estavas a pensar? Não. Faço de uma maneira simples. Nós fazemos todo um trabalho no ateliê que tem a ver connosco. Fazemos meditações, fazemos yoga, fazemos ginástica, fazemos aulas de coaching, fazemos personal training. Porque o trabalho individual, e agora para falar de energia, a energia de cada um é que interessa que seja positiva. A energia positiva da EDP é importante que seja uma energia positiva de todos nós. Uma má energia não vai dar em coisas boas. E eu, no outro dia, estava a ouvir muitos políticos e pessoas a falar destas coisas da guerra, mas, na verdade, vocês viram todo o Star Wars, não é? Aqui, nesta sala. Não. Epá. Então, alguém que não viu Star Wars? Ali.
Pronto. Mas, utilizando a metáfora do Star Wars, quando se diz no Star Wars, May the Force be with you, que a força vá contigo, no fundo tem a ver com a energia. Uma boa energia, uma boa forma de estar, saudável, coerente, com pouco desperdício, faz com que o mundo seja um sítio melhor. Pelo menos é nisso que eu acredito. E é nisso em que, no ateliê, nós trabalhamos todos os dias. A equipa, questionando, tentando aproveitar as melhores partes de cada um, e elas são todas diferentes. Mas essa ideia de reciclar o que é bom e de aproveitar o que é bom não desperdiçando é uma ideia que fará com que o mundo possa eventualmente existir mais 5.000 anos, gostaria eu, para ser como o meu colega, não é? Eu só pensava, se daqui a 5.000 anos houver alguém que venha expor comigo, não era mau. Não sei se vamos lá chegar. Mas, na verdade, gostaria de poder resistir, ver um planeta que resiste mais 5.000 anos. E para isso é preciso a ajuda de todos vós. De cada um individualmente, contribuírem para o todo. Essa consciência começa com pequenas ações. No nosso dia-a-dia, com pequenas meditações, com pequenos momentos de agradecimento, com pequenas coerências sobre nós próprios e sobre o todo. Eu acho que, de alguma maneira, e agora vou citar aqui o John Lennon, porque não posso deixar de citar o John Lennon, há uma música que é o Imagine, que é uma música que hoje em dia faz muito sentido, porque ele vai dizendo, imaginem que não há fronteiras, imaginem que não há consumismo, imaginem que somos todos uns, imaginem que partilhamos o mundo. E John Lennon morreu por causa dessa música. E por outras coisas, mas principalmente por ser um visionário. É uma música que hoje faz muito sentido. E essa ideia de que somos todos um, a ideia de que pertencemos todos ao mesmo planeta, não há plano B. Não há planeta, a gente não vai ali a Marte e agora é tudo igual. O Elon Musk acha que sim, mas tenho as minhas dúvidas. Mas a verdade é que eu gostava imenso de expor em Marte. Eu queria imenso assinar uma coisa e ser deste primeiro grupo de artistas a expor em Marte. Já com imensa energia podemos fazer um plano para isso, mas na verdade expor em Marte ainda vai levar um bocado. Portanto, entretanto, temos que salvar este planeta e temos que fazer qualquer coisa, todos nós, para que a liberdade, a igualdade e a fraternidade, e aqui a Revolução Francesa tem um papel importante, sejam uma verdade dos nossos dias. A igualdade, a liberdade e a fraternidade. A Revolução Francesa já foi há muito tempo e há pouco não citaste, na verdade, Versailles é um ponto importante da minha carreira, mas foi onde eu percebi que estes ideais pelos quais uma mulher perdeu a cabeça, que foi a Marie Antoinette, foram ideais que existem hoje e que ainda hoje são, na verdade, muito importantes. A liberdade, a fraternidade e a igualdade. E hoje em dia, se esses ideais não forem levados a sério, caput. Foi. Eu, pelo menos, não quero ser da geração que fez com que isso não acontecesse. Eu quero ser da geração que tentou e que conseguiu mudar. E é isso que nos apresenta a nossa vida. É todos nós vamos ter que fazer qualquer coisa para mudar. Eu faço lá no meu ateliê. Trago as vossas roupas e a gente faz uma peça. Ok? O que é que eu faço mais no ateliê? Faço estágios para jovens que estudam arte. Dou bolsas àqueles que quiserem ser artistas. Ajudo aqueles que continuem a estudar. Faço um trabalho de empowerment de cada um. Porque eu acredito que é importante todos nós trazermos à luz as nossas qualidades. E, portanto, se vocês um dia precisarem de ajuda, já sabem, podem ir ter connosco. Desde que seja no campo artístico, lá estaremos. Se quiserem vir estagiar para o ateliê, também lá estou. Porque isto não é uma conversa da treta, não vos estou a dar aqui uma conferência. Estou-vos a dizer aquilo que eu faço. Eu faço todos os dias isto. Todos os dias recebo alunos,
Malta que quer continuar a fazer, usar a sua criatividade e a não desperdiçar a sua inteligência e a não desperdiçar a sua criatividade. Porque eu acho que o maior desperdício é o humano. Ok? Portanto, só vou-vos citar o Star Wars, May the Force be with you. Se precisarem de mim, cá estarei. Mas também estou cá para responder a perguntas se quiserem. Não há perguntas nenhumas? Isso é mau. Vá. Perguntinhas, vai. Disseram-me que aqui, olha, que era conversas. Não posso ser só eu. Não é monólogo Joana Vasconcelos, é conversas. Professoras, vai, qualquer coisa. Diz. Como é que entrou no mundo da exposição? As exposições? Sim. O que é que fez apaixonar-se pela exposição? Olha, eu era uma aluna média. Não era nem boa aluna, nem má aluna. Assim no liceu, lá me ia safando. E depois, a seguir, não consegui entrar em Belas Artes. Uma vez, 2 vezes, os meus pais pensaram, esta agora, isto é que vai ser muito mal. E então disseram, mas tens que fazer qualquer coisa, não podes desperdiçar a tua inteligência. E então eu fui para o IAD. Já ouviram falar do IAD? Também fui muito má aluna. Até tirei 6 a História das Ideias. E depois o meu pai pensou, isto agora já não entrou 2 vezes. Então o que é que queres fazer? Eu disse, então vou para o Arco, que é uma escola mais prática. Não é técnica profissional, mas é uma escola onde os ateliês são muito importantes. E eu fiz desenho e joalharia. Mas também não era muito boa aluna na joalharia, no desenho. Um bocado má. E eles olhavam sempre para mim, o que é que lhe vamos fazer? E eu lá ia andando. Mas a verdade é que comecei muito depressa a fazer alguma escultura. E como fazia escultura no desenho, não batia certo. E como fazia escultura na joalharia, também não batia certo. E os professores pensavam, e tal. Mas pronto, a verdade é que eu fui fazendo todo um trabalho e rapidamente os alunos começam-se a reunir para fazer exposições. Eu própria organizei uma exposição no Técnico, no Instituto Superior Técnico, que vocês conhecem, com os meus amigos do Técnico, e fizemos uma exposição que se chamava 20.000 minutos de arte no Técnico, que eram os alunos de Belas Artes a expor no Técnico. Foi muito giro e começámos assim a organizar pequenos grupos para expor, porque ninguém nos conhecia e ninguém queria convidar-nos para coisa nenhuma. Eram exposições em garagens, eram exposições em prédios abandonados, eram exposições, olha, onde houvesse um cantinho lá íamos nós fazer uma exposição. Umas vezes melhor, outras vezes pior. A verdade é que eu com 17 anos já ia queimando a casa, lá em casa, porque já usava o maçarico e queria fazer joias, e um dia estava com sabem aqueles maçaricos pequeninos, assim. Passa ao meu gato, e eu estava a fazer assim ao maçarico, e o gato ficou com o rabo queimado. E a minha mãe achou, antes que ela queime a casa, é melhor arranjarmos-lhe um ateliê. E então arranjaram-me um ateliê no bairro da Boa Vista, lá num 5º andar sem elevador, sem água sequer. E então lá me puseram que era melhor eu, ao menos ali, se eu queimasse qualquer coisa, estava lá sozinha, não queimava a casa. A verdade é que eu nesse ateliê, quando me encontrei sozinha, tinha 17 anos, pensei, e agora o que é que eu faço à minha vida? Agora não tenho os meus pais, agora não tenho a escola, estou aqui sozinha, é melhor eu começar a fazer qualquer coisa. E então comecei a levar esferovite, coisas que tinha lá em casa, e comecei a fazer coisas sozinha por mim. Não tinha dinheiro, não tinha carta de condução, mas tinha lá um espaço onde podia fazer assim umas coisas. E pronto, continuei os meus estudos e comecei a fazer as tais exposições com artistas que depois começaram a aumentar, até hoje ser a minha vida. Dei aulas de karatê, dei aulas de desenho, dei aulas de escultura, trabalhei no continente a dar prendas, assim, aqueles gadgets, a andar de patins com uma saia, sabem? Essa foi muito boa. Fiz colónias de férias, com miúdos no verão, acompanhava miúdos para a praia da Costa da Caparica. Fiz muitas coisas. E a certa altura consegui, no meu pequeno ateliê no bairro da Boa Vista, começar a fazer, a sustentar a partir das exposições. É um percurso, não é uma coisa que tu vais ao expresso e dizes assim, olha, emprego para artista, venha aqui uma entrevista às 4 da tarde no edifício, nananã, e uma pessoa arranja um emprego, uma carreira. Não, na nossa área não existe. Tens que ir caminhando. Mais. Diz. A exposição incita, além da reflexão moral em relação à ecologia
pode perceber entre a ciência e a arte. Nós temos disponível e aberto ao público o manuseio dos livros, por exemplo. Na sua perspectiva, como você diferencia e faz a separação da arte e da ciência nessa exposição? Na minha obra ou nesta exposição aqui? Bom, eu acho que não há diferença entre a ciência e a arte. Eu acho que a arte e a ciência vão de mãos dadas e uma trabalha com a outra. Eu, na minha obra, trabalho com muita gente da área das ciências. Acho fundamental o pensamento científico para a evolução do pensamento. Todas as coisas que nós vamos aprendendo sobre o meio ambiente e sobre aquilo que nos rodeia tem muito e é fundamentado no pensamento científico. O pensamento científico é a estrutura, é aquilo que nos dá organização. O pensamento artístico é aquilo que nos projeta para o futuro. Na verdade, sem pensamento artístico não há evolução, mas sem pensamento científico não há estrutura. Ambos pertencem àquilo que somos nós hoje. Nós não podemos caminhar sem percebermos as consequências dos nossos atos. E isso é o pensamento científico que faz. É um estudo que é feito. Os estudos que são feitos nas diferentes áreas científicas são importantíssimos para o consumo de energia, para o consumo de alimentos. São estudos científicos que, se não existirem, nós não temos consciência do que é que está a acontecer. Porém, é da responsabilidade dos artistas projetarem aquilo que ainda não aconteceu. E essa ligação entre esses dois mundos deveria ser, quanto a mim, o mais estreita possível. E muitas vezes são mundos que estão muito separados, não é? Não estão juntos. Mas deviam estar muito mais juntos, porque eu tenho muitas pessoas das ciências no ateliê que me ajudam muito no meu trabalho. Eu tinha um engenheiro eletrotécnico que morreu, agora com o Covid, mas uma pessoa fantástica que eu lhe dizia assim: Fernando, eu agora vou fazer assim uma coisa, olha, estás a ver, tenho uns cães, vou pô-los a rodar numa máquina que não sei o que. E ele ficava assim: mas que raio de ideia que tu tiveste? Eu queria imenso pôr uns ferros de engomar, a deitar vapor e tal. E ele depois ficava na cabeça dele a pensar como é que nós íamos fazer aquelas máquinas. E depois às vezes levava 1 ano, às vezes levava 2, às vezes levava 3. Mas pronto, mas nós conseguíamos no fim fazer as coisas. Essa união de mundos e de capacidades é fundamental para o desenvolvimento. Não se pode desperdiçar. Nem o pensamento científico, nem o pensamento criativo, nem... Há um complemento, exatamente. E tudo joga a favor da evolução. Uns de um lado e outros do outro. Diz. Quem é que gosta de ir a museus aqui? Não, mas com sinceridade, não é tipo, vou dizer que sim só porque fica bem. Vá. Quem é que gosta de ir a museus? Ok. Vocês gostam de ir. É uma coisa. Vão é outra coisa. Não é? Quem é que gosta de grafites? Os grafites é mais fácil. A arte pública é mais fácil. Porquê? Porque não é preciso ir. Ela cruza-se connosco na rua. O ir aos museus implica uma atitude, implica uma vontade de entrar em contacto com aquele mundo. A arte pública, seja ela de que maneira for, está em contacto connosco de uma maneira muito mais rápida, evidente e próxima. Não é? Portanto, o que é que se faz? Tenta-se, como é o caso desta exposição e como é o caso de muitos artistas, trazer a arte para perto das pessoas e chamar as pessoas para perto de arte. Isto é um movimento de encontro. Se isso é muito bem feito ou não, a gente podia discutir aquilo que se chama política cultural. Mas não vamos fazê-lo aqui. O que eu acho é que todos os artistas devem fazer um esforço, e esta exposição é um bom exemplo disso, para chegar perto dos seus públicos. Mas às vezes perto dos públicos não é dentro dos museus. Às vezes é na rua, é no bairro,
é no tal sítio que normalmente as pessoas não têm acesso a vir de autocarro de não sei de onde para ir ver um museu. Eu sou uma pessoa que defende que a arte pública é realmente um muito bom meio para chegar aos públicos que não têm as mesmas condições para se deslocar. Mas isso é a minha opinião. Eu, se fosse Ministro da Cultura, fazia um projeto de arte pública forte. Mas isso sou eu que acho que há este encontro, este movimento, tem que sair do museu, sair da academia e ir às pessoas, ir aos bairros, ir aos sítios. E esta exposição é boa nisso, que mostra como é que este tipo de artistas trabalham nos seus bairros, trabalham nas suas comunidades. Isso é fundamental. Mas não é só eles a trabalharem nas comunidades deles, outros artistas também deveriam poder trabalhar nas comunidades. Isso é um trabalho que há países que fazem com mais incidência que outros. Há países que têm mais meios para investir nesse tipo de trabalho. O Brasil, por exemplo, faz muito um trabalho assim, muito forte nas comunidades. Mas são políticas diferentes. Eu, por exemplo, recentemente, o Metro de Paris, aliás, estávamos numa segunda, convidaram-me para fazer parte de uma equipa que apresentasse um projeto para as novas estações de metro de superfície em Paris. Eu lá concorri, havia equipas do mundo inteiro e eu fiquei apurada e depois tinha que escolher o sítio. Eu escolhi a Porte de Clignancourt, que é um sítio em Paris que é periférico, é uma das entradas de Paris, mas é um bairro muito pesado. Eles, Joana, veja lá, se não quer ir para um outro sítio. Eu disse, não, pode ser a Porte de Clignancourt. Então, eu disse, agora como é que é? Agora você tem que ir falar com a comunidade. Eu, como assim? Tem que ir apresentar o seu projeto à comunidade de Porta de Clignancourt. Eu, ok. Como é que se faz? Vai lá. Eu, lá fui eu, com o meu iPad, a pensar que estava em Paris. Quando chega à Porta de Clignancourt, aquilo era a séria. O sítio onde eu apresentei o meu projeto era uma espécie de casa comunitária onde se ensinavam línguas, mas não eram assim 3 línguas. Ensinavam-se 13 línguas diferentes. Falavam-se naquele bairro 13 línguas diferentes. Então eles tinham professores para traduzir da língua para francês. Porque muita gente não falava francês. As aulas de francês eram gigantes. E foi nessa sala que eu apresentei. Então tinha o professor de basquete, tinha o senhor que era a professora de língua, tinha o padeiro, que era um senhor que tinha imensas padarias, muito boas, aliás, tinha um monte de gente, e havia um português, claro. E a todos eles tive que apresentar o meu projeto. Não eram comissários, não eram diretores de arte, não eram jornalistas, eram pessoas do bairro. E depois de 3 apresentações, em que eles disseram isto, disseram aquilo, lá fizemos a peça, lá fui aprovada e lá chegámos ao fim do projeto. E pronto, estava tudo muito bem. E o projeto é um coração muito grande, assim um coração vermelho, todo feito em azulejos, tem um poste, e eles disseram logo, não pode pôr isso no chão, senão a malta vai grafitar isso tudo. E eu, ok, então o que é que fazer? Então eu desenhei um poste, o coração está assim suspenso no ar a 7 metros de altura, e depois houve uma senhora que olhou para mim e disse assim, então e a gente, as velhotas que andam a vender bolos e tal? E eu, velhotas que andam a vender? Sim, nós temos aqui muitas senhoras que a única coisa que podem fazer é bolos e depois vender à porta do metro. E eu, ok, então eu desenhei um banco à volta para as velhotas poderem sentar. Porque não estava no meu projeto, mas foi esse input da comunidade. Bem, lá fiz o meu projeto e no dia de inauguração havia um problema. É que eram os drogados da zona. Que eu disse, pois, mas é que isto é um problema, porque você tem que ter cuidado, porque senão vão-lhe guardar droga dentro do coração. Eu, como assim? É porque eu tenho uma porta técnica. Eles disseram, não, você tem que ter uma porta... Ok, então não pusemos a porta técnica aqui, pusemos a porta técnica ali. E pronto, e aquilo lá fiz o coração, e lá o coração, montámos o coração, lá foi, até que um dia me ligam, e disse, Joana, nem sabe, está tudo amarelo. E eu, o que é que aconteceu? Então, quando houve aquela época em França, os gilets jaunes, que eram os coletes amarelos, eles andaram a bloquear as ruas, lá foram lá subiram numa escada, e aquilo está alto. E grafitaram o meu coração. A senhora da comunidade, a que tinha falado das senhoras que vendiam os bolos, disse-me, não se preocupe, Joana, porque os nossos grafiteiros aqui do bairro também sabem fazer aquilo.
E eu, como assim? Nós também sabemos como é que se pincha lá em cima. Portanto, vamos lá limpar-lhe. Então limparam, a própria comunidade limpou-me o coração. Isto para dizer o quê? Quando se faz parte da comunidade, a comunidade toma conta de nós. E eu no outro dia fui lá a Paris e lá estavam as senhoras a vender bolos sentadas na minha peça. E eu pensei, ainda bem que eu ouvi a senhora. Porque senão eu não tinha feito o banco, tinha feito assim uma coisa, pronto. A artista, não é? Mas é essa integração com a população, é esse cuidado de trabalhar no território e de conhecer as pessoas que vão estar ali todos os dias com aquela peça. E, portanto, é para essas pessoas que nós trabalhamos. Aqui no museu é fantástico, nós adoramos os museus, mas o trabalho na rua e o trabalho público é muito mais interveniente, digamos assim. Diga. A Joana já explicou, portanto, o processo, quando é convidada para, há ali um bocadinho um tema, não é? Mas quando é as suas esculturas espontâneas fabulosas que faz... Obrigada. As esculturas fabulosas que a Joana faz, como é que é a inspiração? Passou por um estágio, eu sou que estava em excesso, quando fez o sapato, o candeeiro, são os preservativos que encontrou e que estavam os tampões. Pronto, acha que a Joana inspira-se em algum objeto que achou que pode haver excesso, achou piada e pensou numa ideia? Como é que funciona essa parte? Epá, é professora, não é? Sim. O problema é quando és professoras, não é? Pois, essa é a pergunta dos 10 milhões de euros, não é? Se eu soubesse responder essa pergunta, toda a gente podia ser artista. Porque a gente dizia como é que era, o pessoal fazia igual e pronto, e éramos todos artistas. Passa-se uma coisa que é difícil de explicar. Eu vou tentar explicar à minha maneira, sendo que a minha é totalmente diferente dos meus outros colegas. Ser-se artista é uma descoberta diária. É uma coisa que se vai criando e que se vai construindo. Eu não sei se vou ser artista daqui a 10 anos. Mas tento todos os dias. Daqui a 10 anos logo se vê. Porém, o processo criativo, que é a grande pergunta, que é, não vou para uma montanha, sento-me a meditar, às 3 da tarde ou às 5h30 no pôr do sol, e vêm-me as ideias todas. E senão eu estava lá todos os dias a ver se tinha uma melhor ideia todos os dias. O processo criativo não se controla. E tem algumas características. Não tem regras, não tem momento e nunca ninguém sabe se vai haver uma nova ideia. E é abstrato. Outra coisa é o que se pode fazer usando as ferramentas que o mundo nos oferece. Estudar, estar atento, ter, no fundo, uma boa forma de estar na vida, ajuda, de certeza, ao processo criativo. Eu acredito que o processo criativo é uma disponibilidade que os artistas têm para estar em contacto com o todo. Mas há pessoas que não acreditam nada nisto. Depois, de onde é que vêm as ideias? A inspiração, aquilo que se diz o que é a inspiração. A palavra inspiration e expiration, que é igual a inspiração e expiração. Inspiration e expiração, o que é que quer dizer? In, espírito. Ex, espírito. Nós trazemos o espírito para dentro e largamos o espírito para fora. E o que é o espírito? O que é essa cena do espírito? O que é trazer o espírito para dentro? A inspiração que os artistas têm não é mais do que este momento de trazer o espírito. Agora, como é que isso se faz? Nós respiramos todos, não é? Toda a gente traz o espírito e larga o espírito. Nós também. Com a diferença que nesse processo de trazer o espírito há o processo de criação. Uns dizem que é uma conexão ao divino. Outros dizem que é uma canalização. Outros dizem que não é nada disso. Que é um conjunto de ideias que se misturam de uma forma particular e que aquela pessoa consegue traduzir para a realidade. Eu não sei. Eu posso dizer o que é que eu faço. Ok? É só isso que eu posso dizer. O que é que fazem os meus colegas? Não faço ideia.
Eu é assim, eu estou a andar, ou numa situação, e a peça vejo-a inteirinha. Sem tirar nem pôr. E depois digo lá assim, olha, vamos fazer 2 máquinas de lavar a roupa juntas com, que é o que me aconteceu na semana passada. Mas assim, com os tubos que vão fazer, fica tudo assim, pá, mas o que é que lhe aconteceu a esta hoje de manhã? Marou hoje de manhã? Disse, não é essa cena que temos para fazer. Eu tenho a sorte de ter uma equipa que diz assim, ok, lá vamos nós. Mas não vai ser diferente do que eu estou a dizer. São 2 máquinas de lavar a roupa unidas por um tubo que roda e que distorce e que torce e distorce e não sei o quê. Vai ser uma grande peça, aviso já. Mas ainda não a fiz, porque o meu engenheiro, para já, morreu, e o outro, agora não o tenho, e portanto ainda não consegui fazer a peça. Lá está, as ciências são muito importantes. Mas a verdade é que é isso que vai acontecer. É verdade. O meu engenheiro morreu. E eu fiquei sem engenheiro. Agora tenho um problema grande, é que não tenho as ciências. Mas a verdade é que o processo criativo não tem hora marcada, não tem estilo, não tem maneira, não tem regra. Acontece. O que nós podemos fazer é estar disponíveis, praticar, ter as ferramentas, estudar, para poder permitir que isso seja da melhor forma. Mas também há uns que se drogam até à morte e também acham que é uma boa maneira. E outros que bebem, e outros que sei lá, que vão se meter na montanha, no meio da Amazónia. Eu no outro dia há uma semana, 2 semanas atrás, estive em Lille. E havia uma exposição da Fundação Cartier, organizada por artistas da Amazónia. E estavam os senhores assim, brasileiros, não, quer dizer, da Amazónia, não queria dizer que fossem brasileiros, havia colombianos, havia brasileiros. E eu vou lá toda contente, e ninguém conseguia falar com eles. E eu, mas eu posso falar com eles, que eu falo português, não é? Lá vejo o senhor e disse, olá, eu também sou artista. E o senhor olhou assim para mim, de género, yeah. E eu assim, então, mas você vem da Amazónia? E eu assim, moça, a gente vem, né? Mas a gente não é artista, não. Então, eu sou xamã. E eu, ok, então, mas é xamã e artista. E ele, sim, nós somos da Amazónia. Isso daí... Bom, os quadros eram maravilhosos, porque eram coisas sobre a natureza, as árvores. Portanto, eram os artistas que vinham do meio da Amazónia e que têm lá a vida deles na Amazónia, noutro estilo completamente diferente do nosso. E na verdade, pode ser artista em qualquer lugar. É um bocado de inquietação que está connosco. Inquietação? No sentido da procura de... Eles, por exemplo, da Amazónia... Portanto, Eles não estavam nada inquietos. não, vivem lá no ambiente deles e estão sempre numa procura de coisas diferentes, talvez, não? Eu também não vejo isso assim. Mas é engraçado o que está a dizer, porque isso é uma maneira de ver, que é inquietação, parece que é assim uma coisa que a gente... Porque aqueles senhores estavam super tranquilos. Eles desenhavam lá as árvores deles e os animais deles e as coisas deles e estavam na maior. Não estavam nada preocupados com Paris, diretores, comissários. Não. Eles interpretavam aquilo que viam. E aí, para chegar aqui a um ponto, eu acho que o papel do artista, seja agora, seja há 5.000 anos, seja há 12.000 anos nas pinturas rupestres, seja há 15.000 anos, é a única profissão que existe em linearidade desde o Paleolítico. Portanto, desde o Paleolítico há artistas. Eu acho que eles no Paleolítico não estavam muito preocupados com inquietações. Bem, eles eram não ser comidos e não morrerem, né? Mas tinham lá as deles da época. Mas a verdade é que ser-se artista é algo que é verdade há milhares e milhares de anos. Fotógrafos, câmaras existem há 50 anos. Mas já artistas já existiam há 12.000. Políticos não existiam. Médicos também não. Mas existiam artistas. Linguagem, falada e escrita, não existia. Mas já existiam artistas. Sistemas sociais, cidades, não existiam. Mas já existiam artistas. Existiam tribos, grupos de pessoas. E havia um, entre eles, que representava a tribo. Eles matavam lá o bicho, lá iam ter carne, lá se iam proteger com a pele. E depois havia um que ia lá fazer o desenhinho na parede. Ia representar a sua tribo. Eu acho que o principal papel do artista é representar a sua tribo. Como há 12.000 anos. Por isso é que a street art,
tem muita força, porque representa a sua tribo. Mas é lá no bairro que representa a tribo. E essa força da representação da tribo é a principal característica. Acho eu. Mais. Ele já está, o diretor já está aqui, atenção. Já me estou a portar mal. Mais uma pergunta? Diz. Eu queria perguntar se sente como artista, sendo artista, sente que tem o dever de inquietar as pessoas que não veem arte da mesma forma como artista. Sinto, sim, senhora. Estou de acordo contigo. Estou. Sinto que tenho o dever de alertar. Ou seja, de trazer à consciência realidades que podem não ser as de toda a gente. Diz. Então. Olá, Joana, prazer. Meu nome é Miguel. Eu tenho 2 perguntas. Eu, primeiramente, gostaria de saber se você gosta do que faz. E queria fazer outra pergunta mais a fundo sobre isso. Isto não se trata de gostar ou não gostar. É uma coisa que é assim. Eu gosto muito daquelas pessoas que têm assim, têm uma profissão e depois têm um hobby. E se as pessoas dizem, não tens um hobby? Hobby? Eu já faço aquilo que gosto. Para que é que eu vou ter um hobby? Parece que faço uma coisa que não gosto e depois tenho que ir fazer a coisa que gosto. Eu não faço o que gosto. Eu crio todos os dias o que gosto e o que eu gosto de fazer. Eu sou muito, nesse sentido, agradecida por poder ter a vida e a oportunidade que tenho. Porque não toda a gente pode fazer apenas e só aquilo que gosta. Porque eu, se eu disser assim, amanhã vou fazer uma coisa com os ferros de engomar e umas panelas, fica tudo assim. Epá, esta passou-se. Mas eu posso fazer isso. Eu posso amanhã dizer que vou fazer uma coisa com bolas de Berlim. E fica toda a gente, ele é um gênio, super inteligente. E eu, tanto faz. Porque eu posso construir uma realidade onde as ideias que tenho não são um capricho, mas são sim uma forma de alertar para outras realidades. Esse é o meu papel. É o representar a tribo, é alertar para outras realidades e é poder fazê-lo da maneira que eu bem entender. Ou seja, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, minha próxima pergunta vai ser, ao longo da sua vida, todos nós temos algumas coisas que, assim, fazemos e já não gostamos que tenhamos feito. Eu esqueci a palavra só. Sim. E eu gostaria de saber se você teve algum momento assim e se você, no futuro, achou que, sei lá, não valeu a pena ter feito. Boa pergunta, gosto dessa pergunta. Porque às vezes as pessoas dizem assim, os trabalhos, os críticos de arte gostam de dizer muitas coisas sobre os artistas. Dizem assim, aqueles trabalhos do princípio da Joana Vasconcelos é que são bons. Ela agora perdeu-se no caminho. Mas não, a obra de agora é que é boa. Não, a do princípio é que não era boa porque ela era nova. Ainda estava com a cabeça maluca. Portanto, eu se não tivesse feito a peça dos espanadores quando tinha 24 anos, ia fazê-la agora. E se não tivesse feito o coração, não sei o quê, tinha que o fazer agora. Não se trata de fazer bem feito ou mal feito. Isso é uma avaliação que tem a ver com haver coisas que são coerentes ou incoerentes para o presente. A obra de arte não se inscreve nessa coerência de avaliação. Não se dá pontos. Assim, olha, esta agora tem 10 pontos e a outra tem 2 pontos. A obra de arte inscreve-se num discurso do artista, numa forma que o artista tem de interpretar o mundo. E, portanto, as minhas peças têm uma coerência entre si, porque é a minha forma de interpretação. Não quer dizer que seja a melhor ou a única, é só a minha. Mas se tu juntares um artista com outro artista, tu vais ter um mapa de uma forma de olhar o mundo muito interessante. Por isso é que é preciso muitos artistas. Quanto mais visões, melhor tu podes ler o mundo. Porque mais interpretações tu tens. É como teres um puzzle só com 2 peças ou um puzzle com muitas pecinhas. Se tiveres muitas peças, tens muitas formas de interpretar o mundo. Faz com que a tua interpretação seja mais rica. Eu só sou uma peça de um puzzle.
mas nunca me arrependo, porque todas as minhas peças são resultado de uma observação minha aqui em Portugal, em Lisboa, no meu bairro, na minha tribo. Eu pertenço à vossa tribo. O meu papel dentro da tribo é representar o que eu vejo. Portanto, não há bom e mau, só há o representar, a partir do meu ponto de vista. Depois tu podes dizer, mas eu não gosto nada das tuas peças. Tens todo o direito. Mas isso não quer dizer que elas não sejam boas. O vento não é bom nem mau. E tu vês o vento, mas sentes o vento. E às vezes gostas dele e outras vezes não gostas dele. Nós é como o vento. Está tudo por hoje. Obrigado. Diversos artistas têm... Diversos artistas têm inspirações sociais para produzir suas obras. Um exemplo disso é Van Gogh, por exemplo, que teve a obra Os Comedores de Batata, que foi uma obra importante para o contexto do século XIX, com as revoluções industriais e a pobreza, e ele quis expor aquilo e uma coisa que achava importante. Seguindo esse contexto e esse raciocínio, você já citou aqui uma ocasião em que foi obrigada a refletir entre uma obra antiga, de arte antiga, de 5.000 anos atrás, e a arte contemporânea que você produzia. Então, você diz que essa foi a sua obra mais significativa? Não. Ou seja, esse momento que eu estava a falar de me ter encontrado com uma obra de 5.000 anos foi único, porque nunca mais irei expor com uma obra de... Para já, há poucas obras com 5.000 anos. E depois, esse encontro foi um momento muito importante. Quanto à inspiração e aos temas que os artistas escolhem trabalhar, eu tenho momentos em que trabalho assuntos mais políticos, sobre o direito da mulher, sobre o consumismo, sobre a guerra. Eu trabalho sobre vários temas. Por exemplo, trabalho sobre o uso excessivo da água. Eu tenho várias peças relacionadas com a água, com a ideia de sustentabilidade da água. Como é que a água é um luxo nos nossos dias? E depois tenho uma série, um corpo de obra, chama-se um corpo de obra, é várias peças que abordam esse tema. Mas depois também trabalho sobre a ideia da liberdade feminina, a igualdade de género, os direitos humanos. E depois tenho uma série de peças que trabalham à volta disso. Por exemplo, também trabalho sobre um tema que é a energia. E tenho muitas peças que têm eletricidade. A influência aqui da EDP, mas tenho muitas peças com eletricidade e que trabalham a ideia de como é que a energia é vital ao nosso dia-a-dia. Portanto, eu abordo diferentes temáticas na minha obra. E ao longo dos anos vou trabalhando, olha, sobre isto, olha, sobre aquilo. Trabalho, por exemplo, sobre o ambiente doméstico. Como é que se pode reciclar a casa? Como é que se pode transformar a identidade do ambiente doméstico? É um outro tema da minha obra. Portanto, eu vou tendo vários temas. E, por exemplo, uma vez... estava numa exposição sobre exatamente a ideia de reciclagem, sobre a ideia dos direitos dos animais. Era um grupo espanhol muito dedicado a esses temas. E eu faço uma peça que se chama Menu do Dia, que são portas de frigorífico recicladas, que fui comprar ao lixo ou um sítio que é os Emaús, em Canessas, e em que já é a última paragem dos objetos, antes de serem triturados, queimados ou mandados para o lixo. E é uma comunidade que recupera e recicla objetos. Okay? Eu fui para os Emaús, onde fiz várias peças, onde fui recuperar portas de frigoríficos antigas. E depois também recuperei casacos de peles. E faço uma peça que é muito disturbing, é uma peça que nem todos os museus gostam. E então os colecionadores ficam um bocado nervosos com aquilo tudo, porque aquilo é um bocado esquisito. E são uma série de portas que fazem uma espécie de vagão, de comboio, com uma série de casacos pendurados. E agora tinha essa exposição lá em Lille e houve um jornalista e disse assim, então diga lá, porquê é que você tem portas de frigoríficos e casacos de peles? O que é que fazem as duas coisas juntas? A ideia daquilo que nós comemos e daquilo que nós vestimos tem a ver com a ideia de desperdício. Há muitos animais que matamos para comer a carne e não utilizamos o pelo. E muitos animais que matamos para usar o pelo e não lhes comemos a carne. Desperdiçamos aquilo que a natureza nos dá. E pronto, nessa exposição havia esse discurso.
E a minha peça tem a ver com esse discurso. Tem a ver com uma temática. E muitas vezes os museus e os comissários lançam uma temática aos artistas e eles depois interpretam, através da sua obra, o tema que é feito pelos museus e pelas galerias. Eu tenho só mais uma questão em relação a isso. Já disse também que as suas obras têm como principal finalidade fazer as pessoas refletirem sobre as temáticas que você aborda. Sim. E isso é um papel fundamental para o artista. Mas, além de fazer as pessoas refletirem, alguma dessas temáticas também mudou a sua reflexão em relação a alguma coisa? Sim, no sentido em que eu consigo abarcar, eu na minha dimensão, e o que é muito interessante de ser artista é que vou-vos contar a peça da noiva. Eu tenho uma peça que é um lustre, estão a ver um lustre, é aqueles candeeiros assim, que são feitos em cristal, e que tem 6 metros de altura, faz assim e depois faz assim. E eu pensei, ok, eu vou fazer uma coisa sobre o casamento. A minha amiga de infância ia se casar, e eu pensei, ela perdeu a cabeça, vai casar com o Chico, pá, que raio de ideia. A Marta e o Chico são os meus amigos da rua, do bairro, lá se casaram. E eu pensei, esta ideia de casamento é uma ideia realmente surreal. E então, a Marta é a primeira a casar, e eu, na altura, pensei, vou fazer uma coisa que tenha a ver com esta ideia de passagem. Como é que se passa de uma família para outra família e ainda para uma outra ideia que é a criação de uma nova família. E pensei, e as mulheres vestem-se de branco, muito lindas, muito puras, muito castas, e fazem aquele número todo. Porém, a maior parte das mulheres já não são virgens. De pureza é um conceito que também é relativo hoje em dia. O que é isso de ser pura? E, portanto, eu pensei, isto dos vestidos de noiva de branco já não está a dar com nada. Era preciso mudar esta tradição. Mas não, toda a gente quer casar de branco, muito linda, perfeitinha e pura, ali naquele dia. E então eu fiz uma peça que fala exatamente sobre o que é essa tradição, que fazia sentido de uma certa maneira, hoje em dia já não faz sentido. E resolvo fazer a peça toda com tampões OB brancos. E lá fui pensar, mas eu não tinha dinheiro, como é que eu ia comprar tantos tampões? Porque eu precisava de 14 mil tampões. Ora, se uma caixa assim de tampões custa 9 euros, imaginem 14 mil. E então pensei, tenho que arranjar um patrocinador. Quem é que vende tampões? A Johnson & Johnson. Eu lá fui para a Johnson & Johnson, tive uma reunião lá com a engenheira branca barata, e ela disse, então, Adina, o que é que vai fazer? E eu, vou fazer uma peça com os tampões. E eu, tampões? Mas você deve estar maluca, agora vai fazer uma peça toda, agora andar aí a fazer coisa com tampões e tal. Bem, lá escrevi uma carta à senhora, lá arranjei um desenho e tal, e ela andou a pensar naquilo, depois passado um jeito. Ok, Joana, a gente vai lhe dar os tampões. E deram-me os tampões. E eu, como amiga, da altura uma colega minha amiga, e duas, andámos 4 meses a enfiar tampões num fio de algodão, com um alicate, que os tampões, o algodão está super compresso, é preciso enfiar uma agulha, puxar aquilo. E em 4 meses falámos de tudo o que havia para falar sobre o período da menstruação, os casamentos, os homens, as mulheres, já não havia mais nada para falar. E eu pensei, pronto, já esgotei o tema. Mas não. Quando eu comecei a mostrar aquela peça, as pessoas começaram todas a escrever-me cartas, a dizer coisas, as coisas mais incríveis. Comecei a ouvir as histórias de casamento mais incríveis da vida. E a outra que a mãe tinha dito não sei o quê, e a outra tinha sido circuncisada, e a outra que não. E eu pensei, eu só estava a falar do casamento. Essa peça tem um dossiê assim de coisas que as pessoas escreveram. Mas eu vou-te contar a melhor história dessa peça. Estou em Istambul a expor essa peça no museu e está uma rapariga, assim, como aquele senhor ali muito simpático com a câmara, e eu estou aqui assim, esta distância, com a peça aqui ao pé de mim, e está uma rapariga a entrevistar-me. E diz, então diga lá, Joana, quantos tampões é esse? 14 mil tampões. Então, mas e estes tampões arranjou eu na Johnson & Johnson? E ele, com a câmara, faz zoom para filmar os tampões. Começa-se a rir, como aquele senhor está ali muito simpático. E ela começa a ficar muito aflita e diz, desculpe. E eu disse, vá lá que eu quero ir para o mercado, vamos lá despachar esta entrevista que eu tenho mais que fazer. E ela disse, espera aí que eu já venho. Vai lá ter com ele, volta a ter comigo. Eu disse, então porquê é que ele está a rir tanto? E ela disse, sabe, é que ele é meu namorado.
E eu, epá, agora vou ouvir aqui uma história já. E são 3 irmãos. E eles nunca tinham visto um tampão na vida. E eu assim, estás a brincar, que nunca tinha visto. Não, é que nós aqui na Turquia, é dito às raparigas que se usarem tampões, das duas uma, ou apanham uma infecção, ou perdem a virgindade. Então não se usa tampões. E eu, não é verdade. E ela, é verdade. E eu, não é verdade. Ela, é verdade. Eu disse, então está bem. Acabámos a entrevista, o que é que eu fiz? Fui a correr para uma farmácia. Disse, olha, eu queria comprar uns tampões. E a senhora, we don't understand. E eu, tampons. E ela, we don't have. E eu, I don't have. Tive meia hora até que fossem buscar atrás de não sei do quê, uns tampões. Não me queriam vender tampões. E eu pensei, uau, espera. Eu esta não tinha pensado. Isto para responder que é o quê? O que o artista pensa é uma pequena parte do que todas as outras pessoas vão pensar. É um mote, é uma lead. É um momento em que tu abres uma porta para o pensamento. Mas o pensamento é feito por toda a gente. Ou seja, eu mostrar os tampões em Paris é uma coisa, cheguei a Versailles. Joana Vasconcelos, em Versailles, toda a gente, très chique. Primeira peça, a noiva. Onde é que vamos pôr a noiva? Que é esta peça. Ali, aqui. De repente troca o diretor. Vem uma senhora, já não podes pôr a noiva. Eu, como é que não podes pôr a noiva em Versailles? Não, nós não podemos mostrar tampões em Versailles. E eu, desculpe, então eu vou mostrar a peça em Istambul e depois agora não posso, chegar a Versailles, não posso mostrar os tampões em Versailles. Porquê? Porque não fica bem mostrar tampões em Versailles. Mas devem estar, mas é malucos. Não era correto mostrar tampões em Versailles. A verdade é que eu não mostrei a noiva em Versailles. Fui aquilo que se chama censurada. Mas fui censurada em Paris, chique. Não foi em Istambul. Eu nunca poderia pensar que iria ser censurada em Versailles. Mas fui. Porquê? Porque aquilo que eu penso sobre os tampões não é nada do que se pensa. Ou seja, o artista tem apenas e só uma perspectiva. Essa perspectiva a seguir é interpretada por todos nós, pela intelectualidade, que é o sistema artístico, os comissários, os professores, os diretores, tudo bem, mas também é interpretada por todos vós. Só contam uns? Não, contam todos. E sabes o que é que acontece? O artista só existe se a comunidade envolvente decidir que vale a pena continuar a acreditar naquele artista. Senão o artista não existe. Se o artista não é pertinente naquilo que diz, ou nas portas que abre, ou nas janelas que abre, ou na janela pequenina que abre, o artista não pode existir. O artista não diz assim, olha, agora vou fazer uma exposição. O artista tem que ser convidado a fazer uma exposição. Eu não digo assim, olha, agora vou dar uma conferência muito gira ali à EDP, venho aqui falar aqui com uma turma. Não, eu tenho que ser convidada. Tem que fazer sentido eu vir aqui. Porque vocês acham que faz sentido, não sou eu que acho. O artista só existe porque a comunidade decide que sim, que ele pode existir. Percebeste? Boa. Mais. Diz. Eu queria também perguntar como é que foi o processo com o início da pandemia, no início do confinamento e mais para metade. Como é que foi o processo criativo e assim, sem ter muito acesso a coisas e assim? Boa pergunta. Gosto dessa pergunta. Pois então, eu que estou habituada a ter muitas pessoas à minha volta, ia ter assim toda bora fazer coisas, de repente, não tinha. Tivemos que ir para casa. E a minha equipa ficou desesperada. Fazer, tu arranja qualquer coisa para a gente fazer, que a gente não pode ficar em casa a olhar para a televisão. Porque eu tenho uma equipa de artesãos, de pessoas que gostam de trabalhar com as mãos. Pessoas que gostam de trabalhar e que têm gosto nisso. E pensei, e agora, o que é que eu vou fazer? Vou ficar, também não tenho muito jeito para estar em casa quieta, não é? Então, pensei, ok, vamos fazer qualquer coisa para sair desta pandemia com, uma peça verdadeiramente extraordinária. 2, uma peça reciclada. Com materiais, não vamos gastar dinheiro, vamos fazer com aquilo que temos em casa. 3, uma peça que dê esperança ao mundo. E vamos, em vez de ficar em stress em casa, que ficámos na mesma, fazer esse momento ser válido.
Não vamos desperdiçar esse momento. Vamos aproveitá-lo. Então, recuperei uma ideia que tinha numa outra exposição, que não aconteceu, em Itália, na Vila Borghese. Eu fui convidada para fazer uma exposição interpretando uma obra de um senhor que é o Bernini. Não sei se vocês já ouviram falar. Senhoras professoras, faço favor de explicar quem é o Bernini. Depois, não vou fazer isso agora. Bernini é um grande escultor que faz um conjunto de obras, que é o maior conjunto, o mais belo conjunto de esculturas do mundo, que estão num sítio que se chama Villa Borghese, em Roma. Bom, há uma escultura que é a Daphne. E a Daphne está assim, ok? E a mão da Daphne começa-se a transformar numas folhas e ela tem o Apolo agarrado à perna dela. E o que é que aconteceu? O Cupido lançou uma seta ao Apolo de ouro e uma de bronze à Daphne. E o Apolo fica apaixonado pela Daphne e tem que casar com ela. Mas a Daphne não estava para aí virada. E não quer casar com o Apolo. E vai dizer ao pai que não quer casar com o Apolo. Mas o Apolo, que tinha uma seta de ouro, tem que casar com ela porque sim e porque sim. E ela diz ao pai, eu prefiro transformar-me num loureiro a casar com o Apolo. E a escultura é o momento em que a Daphne diz, não, eu não me caso. E está assim, os dedos dela transformam-se em folhas e o Apolo está agarrado à perna dela. E eu fui ver aquilo era uma exposição só eram só homens artistas e eu disse, eu fico com a Daphne, que também era a única escultura que tinha uma mulher. Eu disse, fico com a Daphne. E pronto, essa exposição não aconteceu, mas eu comecei a trabalhar na ideia de que esta ideia de independência, de autodeterminação, de decisão sobre a vida dela, sobre o corpo dela, de com quem é que ela ia casar, eram ideias com as quais eu me identificava. E que não era preciso casar com quem as famílias queriam, nem com quem o pessoal decidia, mas sim com quem ela quisesse casar. E ela não queria casar com o Apolo, acabou. Prefere transformar-se em árvore. E eu pensei, vou fazer a árvore em que a Daphne se transformou. Ela está em transformação e eu decidi completar a transformação da Daphne. E vocês pensam, e o que é que isso tem a ver? Eu vou-vos explicar. É que eu decidi fazer uma árvore que é a transformação da Daphne. E para isso comecei a fazer umas folhas de loureiro deste tamanho, todas feitas em tecidinhos, com todos os tecidinhos que eu tinha lá no ateliê, bordadas à mão. Só que a árvore tinha 5 metros, porque era para a Vila Borghese. Entretanto, veio Jean-François, que é um comissário francês, e que sou convidada para fazer uma coisa em França, que é a Sainte-Chapelle, em Vincennes, que é uma igreja gigante com 20 metros de altura. E eles perguntaram, o que é que estás a fazer e tal, podemos fazer isto? Veio o Jean-François, que é o meu comissário, e disse, mas isso é um grande projeto, porquê é que não fazemos isso para Vincennes? E eu, ok. Qual é a diferença? É que de 5 metros para 13, em vez de 20 mil folhas, passaram a ser 80 mil folhas, bordadas à mão deste tamanho. Veio o confinamento e disse, é agora, vai tudo para casa bordar folhas. E então a minha equipa foi para casa com os saquinhos, toda a gente bem contente, tudo bordar folhas. Porque enquanto estava à frente da televisão, mais coisa, menos coisa, foram bordando folhas. Pois hoje em dia, hoje no ateliê, estamos a fazer o tronco, que já tem 8 metros. Recebemos hoje os 200 ramos, 200 partes de ramos e temos feitas 80 mil folhas bordadas à mão. Sem ter gasto dinheiro. Apenas utilizando a capacidade da equipa, o tempo do confinamento e uma ideia que reciclámos do passado, que nunca tinha acontecido. A ideia de reciclagem é isto que eu vos estava a dizer no princípio. Está dentro de nós. Reciclar os materiais, reciclar as ideias e reciclar o know-how das equipas. E havia muita gente, mas eu não sei bordar. Não faz mal. O pessoal ensinou uns aos outros, foi tudo para casa bordar. E mesmo quem nunca tinha bordado, passou a bordar. E não ficaram muito bem. Não faz mal, são 70 mil folhas. Não se vão ver todas. Não é? E, portanto, é muito giro porque é um projeto que vai ficar de uma grande beleza e a árvore chama-se Árvore da Vida. E a árvore é o símbolo da ligação da terra, as raízes, o tronco é a estrutura e os ramos é a poética e as artes. É a ligação ao céu e à terra. A árvore é o símbolo da transformação, da renovação.
As árvores são, no fundo, o equilíbrio da natureza. E, portanto, sair deste confinamento com uma peça como aquela é, para mim, motivo de grande orgulho, porque nós, dentro do ateliê, conseguimos reciclar as nossas ideias, os nossos materiais e também a vontade de todos sermos uma árvore. Uma árvore que transforma, uma árvore que enraiza, mas também uma árvore que tem uma copa frondosa e criativa. Que é aquilo que nós somos todos, parte de uma árvore. Ok? Obrigada. E já sabem, quando precisarem de mim, estou ali ao lado. Eu queria só fazer aqui uns brevíssimos agradecimentos. Primeiro, à Joana, pela belíssima e abrangente conversa que teve aqui connosco. Foi uma conversa em que falámos de muitas coisas. Falámos de ambiente, de reciclagem, de arte, de ciência, da vida. Foi uma aula magnífica. Depois queria agradecer aos professores por terem alunos tão bons. Fizeram perguntas muito, muito interessantes. Eu acho que estas foi das melhores sessões que tivemos até agora nas nossas conversas com a Energia. Portanto, parabéns à escola Poeta Alberto. Poeta Alberto. Todos conhecemos. E, finalmente, mas muito rapidamente, agradecer, porque agradeço sempre, aos patrocinadores que permitiram esta exposição e estas conversas, à ERP e ao Novo Verde, e ao Jornal Eco, que é o nosso parceiro de mídia. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Joana. Obrigada eu.